Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Torreiro e esse é mais um vídeo do THE Descomplicado. O objetivo do nosso canal é ajudar você a alcançar os seus objetivos na música, sejam eles se desenvolver na teoria musical, desenvolver seu ouvido, sua percepção, ou até mesmo se preparar para um vestibular de música de qualquer faculdade do Brasil. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um elemento bastante específico da teoria musical, um elemento rítmico, que é o ponto de aumento duplo. Eu digo que ele é específico porque ele realmente é muito pouco utilizado, só em alguns contextos, e até mesmo em provas de vestibular é bastante raro ele aparecer. Mas, como ele pode aparecer uma vez ou outra aí, dependendo do contexto, vamos falar sobre ele. Antes da gente falar sobre o ponto de aumento duplo, você lembra o que é o ponto de aumento sem ser duplo? O ponto de aumento único, por assim dizer? Vamos dar uma recapitulada? O ponto de aumento, como o nome diz, é um pontinho que você bota logo depois de uma figura rítmica e que faz com que ela aumente a sua duração. Eu vou mostrar aqui graficamente, né? Vamos dizer que eu tenha uma semínima num compasso 2/4, por exemplo, né? E essa semínima, nesse contexto, vai durar um tempo. Tá, tá, tá. Cada tá desse foi uma semínima dentro dessa minha proposta aqui. Se eu colocar um ponto de aumento, que é literalmente, como eu disse, um pontinho que você bota logo depois da cabeça da figura, essa figura vai passar a durar 50% a mais do que ela duraria originalmente. Então, se aqui durava um tempo, aqui você vai adicionar meio tempo. E aí essa figura, que antes do ponto era tá, 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 né, um tempo apenas, passa a durar um tempo e meio. Tá, tá, tá. Percebeu a diferença? Essa foi uma breve relembrada aí no ponto de aumento, só pra gente partir todo mundo do mesmo ponto. Tá? Agora vamos falar sobre o assunto de hoje, de fato, o ponto de aumento duplo, ou ponto duplo de aumento. Primeiro de tudo, graficamente, como é que ele vai aparecer? A gente viu que o ponto de aumento é literalmente um ponto colocado logo depois da cabeça da nota que ele está, vamos dizer, transformando. O ponto de aumento duplo é um outro ponto que a gente coloca depois do ponto de aumento. E olha só que interessante. Essa disposição gráfica nos ajuda, inclusive, a entender o efeito do ponto de aumento duplo. Como assim? Vou explicar agora. O ponto de aumento original não faz com que a gente some metade da nota que está sendo impactada. O ponto de aumento duplo vai fazer o mesmo efeito com o valor do ponto. Ou seja, se aqui eu adiciono meio tempo, o ponto de aumento duplo vai adicionar metade disso aqui, metade do meio tempo, ou seja, 1/4 de tempo. Cuidado porque não se trata aqui de adicionar mais meio tempo, e aí vai valer 2. Você não soma o mesmo valor a cada ponto. É como se os pontos fossem proporcionais um com relação ao outro. O primeiro ponto adiciona metade da figura. O segundo ponto adiciona metade do ponto. Então, se a gente quiser sintetizar isso numa continha, num raciocínio aqui lógico, o ponto de aumento duplo, ele faz com que a figura que vale 1, você vai botar mais meio e mais 1/4. Só para fechar e amarrar esse tema, botei aqui mais 3 exemplozinhos para a gente esmiuçar o que isso valeria em termos de figuras. Se eu tenho uma semibreve duplamente pontuada, que é esse primeiro exemplo aqui, essa figura vai passar a valer o equivalente a uma semibreve, mais metade da semibreve, que é uma mínima, mais 1/4 da semibreve, que é uma semínima. Da mesma forma, a nossa semínima duplamente pontuada seria a semínima mais a colcheia, que vale metade dela, mais a semicolcheia, que vale metade da colcheia. Metade
da figura que aquele ponto de aumento acrescentou. E, só um terceiro exemplo aqui, uma mínima duplamente pontuada seria igual a uma mínima, mais metade da mínima, a semínima, e mais metade da semínima, que seria uma colcheia. Lembrando que a gente não está falando aqui de um valor fixo de X tempos que uma figura duplamente pontuada vai valer. Porque a quantidade de tempos que cada uma dessas figuras vale, se vale um tempo, se vale meio tempo, se vale um quarto de tempo, 2 tempos, isso vai variar sempre conforme a fórmula de compasso, que não é um assunto que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Mas, basicamente, com qualquer valor que seja que a semínima tenha naquele contexto, se ela for duplamente pontuada, você vai acrescentar metade mais um quarto, beleza? Dá pra ver que é um pouco complexa essa conta, não é? Muitas vezes o próprio ponto de aumento único, singular, né, já é um pouco, já deixa as coisas um pouco confusas ali na hora de fazer aquela matemática, que dirá quando a gente bota um símbolo que adiciona meio mais um quarto e nem sempre a figura dura um tempo originalmente. Tudo isso pode nos confundir. E não só isso, como é um símbolo, um recurso muito pouco comum, a gente também, mesmo quem é mais experiente, profissional, assim, na música, a gente quase nunca tem muito hábito de ler ele, tirando em alguns contextos onde ele é mais utilizado, principalmente alguns contextos mais eruditos, mas mesmo assim não é tão comum. Então, no fundo, conhecer o ponto de aumento duplo é muito mais uma questão teórica e para você saber que isso existe caso apareça na sua frente, do que efetivamente uma coisa que você vai realmente ter que usar e ter que empregar ali o tempo todo, beleza? Inclusive em termos de escrita musical, escrita na pauta, normalmente eu recomendo muito mais que você procure agrupar por tempo. E aí raramente isso vai envolver você ter que usar esse ponto de aumento duplo. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse, a gente pincelou aqui um tema bastante específico, mas que mal não faz, não é, você ter ele em mente, caso ele apareça ali, você não ser pego de surpresa. Beleza? Então, bom estudo e até o próximo vídeo.